Amigos do Vestibulando, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar do maravilhoso período medieval, ou a Idade Média. Preste atenção nesta gravura. Gravura que retrata um cavaleiro medieval, típica figura do cotidiano da Idade Média. A Idade Média é um longo período, se estende por mais de 1000 anos. Por isso, a história resolveu subdividi-la em alguns períodos. Preste atenção neste gráfico. A Idade Média, que começa do século V e vai até o século XV, aproximadamente. Do século V até o século IX, Alta Idade Média. Do século IX até o século XII, aproximadamente, cristalização do sistema feudal. Do século XII ao século XV, Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, vestibulando, refere-se a elementos que vão contribuir para a formação do sistema feudal. Depois nós temos a cristalização do sistema feudal, século IX ao século XII, e por fim, Baixa Idade Média, que representa a crise do sistema feudal e que se estende até o século XV. Na Alta Idade Média, inicia-se com a desintegração do Império Romano. Essa desintegração será facilitada pela invasão dos bárbaros germânicos. E onde se constituía o Império Romano, os povos germânicos ali vão se instalar, surgindo várias nações bárbaras. Preste atenção neste mapa. Aí está o mapa dos principais reinos bárbaros que vão se formar aonde se constituía o Império Romano, com destaque para os dois principais reinos bárbaros. O reino franco, que vai constituir a atual França, e o reino anglo-saxão, que vai formar a Inglaterra. No reino franco, nós vamos trabalhar duas dinastias. A dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia. Para você não esquecer os nomes, preste atenção, dinastias do reino franco. Primeiro, dinastia Merovingia, em homenagem ao rei Meronveu. E dinastia Carolíngia, em homenagem a Carlos Magno. Na dinastia Merovingia, o principal nome será o de Clovis. Clovis é importante porque ele é unificador das tribos francas e também o primeiro bárbaro a se converter à religião cristã. Com a conversão de Clovis e alguns bárbaros, inicia-se uma tradição que será muito comum na Idade Média, que será a aliança entre o Estado e a Igreja. É dessa aliança que a Igreja vai, aos poucos, conseguir um enorme prestígio político durante a Idade Média. Com a morte de Clovis, inicia-se um período bastante conturbado no Reino Franco, que é o chamado período dos reis indolentes, reis preguiçosos, que não querem trabalhar. Pensam em fazer caça, raposa, joguinho de xadrez, jogo de dama. E nesse contexto, quem vai exercer as principais funções administrativas do reino, inclusive o comando do exército, serão os mordomos do paço, prefeitos do palácio, uma espécie de primeiro-ministro. E nesse mordomos do paço, nessa instituição, o principal nome será Carlos Martel. Carlos Martel é importante porque ele vai deter o avanço dos árabes sobre a Europa na famosa Batalha de Poitiers no ano de 732. Talvez com certo exagero, a partir daí, Carlos Martel será considerado o salvador da cristandade. Preste atenção nessa gravura. Identificou, não é? Este é Carlos Magno. Carlos Magno é, com certeza, o principal nome, o principal rei da Alta Idade Média. Durante o seu governo, ele vai criar condições para a cristalização do sistema feudal. Coisas importantes realizadas por Carlos Magno. Primeiro, uma enorme expansão territorial. Nessa expansão territorial, depois, a partir do ano de 800, ele será coroado pelo Papa Leão XIII como o rei do Império do Ocidente. Essa enorme expansão vai se dar com a ajuda de soldados. Para nós visualizarmos melhor essa expansão, preste atenção neste mapa.
Aí está, Império Carolíngio, compondo boa parte da Europa Ocidental. Carlos Magno vai centralizar politicamente a administração e durante o seu governo vão se criar aquelas condições institucionais para a cristalização do sistema feudal. Para conseguir montar este império, Carlos Magno teve que arrebanhar um exército. E para conseguir a fidelidade desse exército, Carlos Magno passa a exercer a prática de concessão de benefício. E o principal benefício será a terra. Entregando a terra a soldados leais guerreiros, Carlos Magno vai contribuir a longo prazo para a fragmentação do poder político. Preste atenção neste mapa. Aí está, este mapa refere-se à expansão dos árabes a partir do ano de 632. Observe que o mar Mediterrâneo está bem no centro dessa conquista. Além de um processo de ruralização já muito adicionado, já muito impulsionado durante o Império Carolíngio, essa expansão muçulmana, a partir do século VI, 632, também vai contribuir para um processo de ruralização da Europa. Os árabes fazem uma expansão, primeiro conquistando o Oriente Médio, depois conquistam todo o norte da África e vão entrar na Península Ibérica. Lembre-se que só não vão conquistar a Europa toda, porque Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, vai vencer os árabes.